Como adorar a Deus, em espírito e em verdade? Estamos praticando a verdade ou nos apegando a regras e rituais? O Senhor exige que adoremos a Deus em espírito e em verdade, pois somente assim poderemos conquistar sua aprovação. Mas o que implica exatamente adorar a Deus em espírito e em verdade? Alguns irmãos e irmãs acreditam que orar e ler a Bíblia todos os dias é adorar a Deus. Algumas pessoas acreditam que frequentar reuniões pontualmente e ir à igreja toda semana é adorar a Deus. Outras ainda acreditam que labutar, trabalhar, renunciar e despender pelo Senhor é adorar a Deus e assim por diante. Há muitas maneiras de praticar a adoração a Deus, mas estamos adorando a Ele em espírito e em verdade? Deus louva esse tipo de prática. Vamos conversar juntos sobre isso. Mas antes, já se inscreva no canal, curtir esse vídeo ou deixa no comentário a sua opinião como adora a Deus em espírito e verdade. A partir do momento em que começamos a crer no Senhor, embora possamos orar, ler a Bíblia e cantar hinos todos os dias e frequentar a igreja, louvar ao Senhor e ouvir sermões toda semana, será que adorar a Deus em espírito e em verdade envolve apenas essas práticas externas? Lembremos que, quando a mulher samaritana perguntou ao Senhor Jesus onde ela deveria adorar a Deus, ele respondeu. Em João 4:23-24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja que o Senhor Jesus revelou claramente às pessoas a vontade e as exigências de Deus. Não importa onde as pessoas adorem a Deus, e elas não devem seguir nenhuma regra ou cerimônia, mas adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas, na maioria das vezes, concentramos nosso esforço apenas em nossas práticas externas. Lemos versículos da Bíblia várias vezes, tentando memorizá-los, frequentamos a igreja com qualquer tempo, sob vento ou chuva, faça calor ou frio, organizamos todos os tipos de atividades ou produzimos vários espetáculos para louvar ao Senhor. Alguns irmãos e irmãs têm praticado dessa maneira por muitos anos, mas ainda não compreendem a verdade nem têm conhecimento do Senhor, e quando algo lhes acontece, ainda pecam com frequência e vivem escravizadas e restritas pelo pecado. Nisso nos deparamos com um problema sério, e a maior parte do tempo que passamos orando, lendo a Bíblia, frequentando a igreja e ouvindo sermões, estamos simplesmente agindo sem nos envolver. Não estamos realmente adorando a Deus em espírito e em verdade, nem estamos praticando a verdade para satisfazer a Deus. Independentemente de quanto nos dediquemos a essas práticas externas, Deus não aprova. Portanto, como podemos adorar a Deus em espírito e em verdade ao orar ou ler a Bíblia? Vamos ler juntos uma passagem das palavras de Deus. As palavras de Deus dizem: uma vida espiritual normal é uma vida vivida diante de Deus. Ao orar, pode-se aquietar o coração diante de Deus e pela oração, pode-se buscar a iluminação do Espírito Santo, conhecer as palavras de Deus e entender a vontade de Deus. Ao comerem e beberem das suas palavras, as pessoas podem ganhar um entendimento mais claro e mais profundo da obra atual de Deus. Elas também podem ganhar uma nova senda de prática e não se agarrarão à antiga. Tudo o que elas praticam será para alcançar crescimento na vida. Quanto à oração, não se trata de dizer algumas palavras que soem bem ou de desabar em lágrimas perante Deus para mostrar o quanto você está em dívida. Antes, seu propósito é treinar-se no uso do Espírito, permitindo que se aquiete o coração diante de Deus, treinar-se para buscar orientação das palavras de Deus em todos os assuntos, a fim de que seu coração possa ser atraído a uma luz nova e fresca a cada dia, e para que não seja passivo ou preguiçoso e possa entrar na trilha certa de pôr as palavras de Deus em prática a respeito de uma vida espiritual normal. Quando oramos, devemos ter o cuidado de falar com Deus de coração, falar honestamente e confiar a Deus nossas dificuldades práticas e estado real. E quando lemos a Bíblia, cantamos hinos, frequentamos a igreja ou ouvimos sermões, nosso coração deve sempre se concentrar em buscar a verdade, buscar a iluminação e o esclarecimento do Espírito Santo e contemplar as palavras de Deus para que possamos compreender sua vontade por meio de suas palavras. Só isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Se praticarmos muitas vezes dessa maneira, teremos crescimento contínuo na vida. Veja o que a palavra diz em Mateus 22:37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
e de todo o teu entendimento. Deus exige que busquemos o amor por Ele e que, ao despender por Ele e nos ocupar em trabalhar para Ele, o façamos sobre o fundamento de amar e satisfazer a Ele. Devemos ter consideração sincera pelo fardo de Deus e satisfazer a sua vontade, sem nenhuma contaminação ou negociação pessoal, e não fazer tais coisas para obter bênçãos ou coroas. Não somente isso é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vejam Pedro, por exemplo. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele perguntou a Pedro 3 vezes: E Simão, filho de João, amas-me? Pastoreia as minhas ovelhas. A partir de sua pergunta, Pedro compreendeu as exigências do Senhor e a tarefa que ele havia lhe confiado. Buscar ser uma pessoa que amasse e satisfizesse a Deus, fazer tudo ao seu alcance para alimentar suas ovelhas e completar sua comissão. Pedro gravou a tarefa que o Senhor lhe confiou em seu coração e em seu trabalho posterior procurou ainda mais amar e satisfazer a Deus com todo o coração e a alma. Ele divulgou o Evangelho do Senhor por toda parte e deu testemunho de suas palavras e vontade para ainda mais pessoas. Em seu trabalho ele exaltou o Senhor e deu testemunho dele de todas as maneiras, liderou seus irmãos e irmãs usando a verdade que ele compreendeu, trouxe todos eles perante o Senhor e os ensinou a respeitar o Senhor acima de tudo. Além disso, quando Pedro enfrentou perseguição e adversidade, ele foi capaz de jurar lealdade ao Senhor até a morte, de modo que, no final, ele sacrificou tudo o que tinha, até mesmo sua vida, pelo Senhor. Foi crucificado de cabeça para baixo, dando assim testemunho de seu amor extremo por Deus e sua disposição de obedecer até a morte. Pedro adorava a Deus em espírito e em verdade, ele despendia com um coração que amava a Deus, e no final, se tornou alguém que agradava ao Senhor e a quem ele louvou. A partir da comunhão acima podemos ver que, se quisermos adorar a Deus em espírito e em verdade, devemos usar nosso coração para nos aproximar de Deus, buscar compreender sua vontade e exigências a partir de suas palavras, praticar suas palavras em nossa vida diária e não nos apegar a rituais nem regras. Ao mesmo tempo, devemos ser capazes de sinceramente renunciar e despender por Deus sem pedir nada em troca nem estabelecer quaisquer condições, mas, em vez disso, devemos amar e satisfazer ao Senhor com todo o coração e a alma. Dessa maneira, poderemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Somente praticando dessa maneira é que poderemos compreender a verdade e alcançar crescimento em nossas vidas, e só então conquistaremos a aprovação de Deus.